Oi gente, tudo bem com vocês? Então essa semana saíram os resultados da Porto Seguro, Código de Negociação PSSA, que é uma seguradora da bolsa com foco principalmente em seguros de automóvel. Então hoje a gente vai fazer a análise completa da empresa e também falar um pouco da indústria de seguros, tentar entender melhor como que uma seguradora ganha dinheiro, qual que é o principal objetivo do business dela. Então se você não sabe como uma seguradora trabalha e como que ela ganha dinheiro, espera um pouquinho que a gente já vai ver tudo sobre isso. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários e se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo para se inscrever e no sininho para você ser notificado todas as vezes que eu postar vídeos novos. Pois bem, pessoal, a Porto Seguro divulgou os resultados do quarto trimestre de 2018 junto com o ano completo de 2018 e reportou uma receita de 4,7 bi no quarto trimestre, um aumento de 3% em relação ao quarto trimestre do ano anterior, 298 milhões de resultado financeiro, um aumento de 93% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, e um lucro líquido de 387 milhões, um aumento de 44% em relação ao quarto trimestre de 2018. E vamos entender aqui o que foi responsável por cada uma dessas linhas de resultado da empresa. Não vou me delongar aqui muito, então a gente já vai entrar ali no computador para fazer a análise completa, mas também a empresa divulgou aqui no dia 30 de janeiro, agora recentemente, que ela vai atualizar o programa de recompra de ações da empresa. Então ela tem a intenção de recomprar 5% das ações em circulação. E diferente do que é comum, com a praxe do mercado, é recomprar essas ações para remunerar os diretores e os conselheiros pelo programa de recompra de ações, o programa de remuneração variável que normalmente os executivos e pessoas de cargos importantes recebem parte da sua remuneração com ações da empresa e normalmente elas ficam com um lock-up, que a gente chama, que é um período que elas não podem vender para elas se comprometerem com os resultados da empresa, ou seja, caso a empresa não apresente resultados positivos nos próximos anos, aquelas ações vão acompanhar os resultados e esses funcionários vão ter sua remuneração menor do que caso a empresa vá bem. Então, conforme informado aqui no Fato Relevante, o programa de recompra de ações por meio de aquisição de ações de emissões da companhia para manutenção de tesouraria, cancelamento ou alienação sem redução do capital social ou vinculação ao plano de remuneração em ações da companhia. Tem por objetivo, havendo condições propícias, criar alternativa adicional para geração de valor para os acionistas. Ou seja, realizar a recompra dessas ações para manutenção de tesouraria, cancelamento ou alienação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando a empresa recompra as ações no mercado, ela automaticamente aumenta a participação de todos os outros acionistas que ficaram no mercado. É como se fosse uma forma de remuneração dos acionistas quando a empresa faz a recompra. Mais ou menos parecido do que quando a empresa distribui os dividendos. Então, em vez de ela distribuir o dividendo, ela simplesmente pega esse valor, recompra boa parte das ações e você automaticamente tem sua participação na empresa aumentada, porque agora existem menos ações em circulação. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a análise da empresa, que hoje o vídeo vai ser bem longo. Então, pessoal, vamos começar aqui a análise da Porto Seguro, ver o que aconteceu com os resultados agora no quarto trimestre e também no ano de 2018. Mas antes, gostaria de lembrar vocês que quem tiver interesse em receber todas as informações das empresas da Bolsa, eu tenho uma planilha do Holder que eu disponibilizo todas as terças-feiras para quem é inscrito no canal. Vou deixar o primeiro link na descrição. É só você cadastrar seu e-mail para você receber todas as terças-feiras a planilha atualizada com os valores de mercado. Então você tem aqui estrutura de capital em relação ao endividamento das empresas, tem o dividendo por ação, o lucro por ação dos últimos 12 meses, o yield, o payout. Então várias informações relevantes de todas as empresas listadas na Bolsa e também dos fundos imobiliários. Então é só cadastrar no primeiro link da descrição. Pois bem, pessoal, estamos dando uma olhada agora em Porto Seguro, setor financeiro e outros, segmento Previdência e Seguros, subsetor Seguradoras. Então a Porto Seguro é uma seguradora, apesar dela ter alguns serviços financeiros que não são serviços de seguro, conforme a gente vai ver aqui na apresentação. Código de Negociação PSSA 3, as informações aqui são referentes a 4/2/2019. Segmento de listagem Novo Mercado, vou deixar o link aqui em cima, caso você não saiba as vantagens de investir em empresas do Novo Mercado, para você entrar lá e conhecer. Mas caso você já saiba, por ser do Novo Mercado, a empresa tem somente ações ordinárias com 100% de tag along, valor de mercado de 18,8 bilhões de reais, uma mid/large cap, a cotação de R$ 58,19, lucro por ação de R$ 4,05, dividendo por ação de R$ 4,04, ou seja, um payout de 100% do lucro.
né? A empresa distribuiu para os acionistas 100% do seu resultado de 2018. O lucro de 2018 foi de 1,3 bilhões de reais e o IPO da empresa foi feito em 11 de 2004, ou seja, uma empresa que tem bastante tempo de bolsa. Vamos falar aqui um pouco sobre o controle acionário da Porto Seguro, porque muita gente acha que a Porto Seguro ela é controlada pelo Itaú. Mas não, a Porto Seguro ela não é controlada unicamente pelo Itaú, né? As pessoas acham que o Itaú é o controlador da empresa, não. O Itaú ele tem uma participação relevante na Porto Seguro, ele faz parte do controle, mas quem é o acionista majoritário não é o Itaú. Se a gente ver aqui o quadro de cima, ele mostra qual que é a composição acionária da Porto Seguro. A gente tem a PSU Par, que tem 70,82% das ações PSSA3, que são negociadas no mercado, e o mercado tem 29,18%, ou seja, 29,18% das ações da Porto Seguro estão em free float, que a gente chama, que são as ações que são negociadas pelos acionistas minoritários. No quadro de baixo, estou mostrando aqui os acionistas da PSU Par, ou seja, da empresa que tem 70% da Porto Seguro. E os acionistas aqui são a Pares, Rosag, JBG e Itaú Seguros. JBG é a abreviação para Jaime Brasil Garfinkel. Esse grupo de cima, que é chamado de Grupo Pares, é o grupo controlador da Porto Seguro. Então, eles que têm o controle da Porto Seguro, conforme a gente pode ver no acordo de acionistas que eles disponibilizam lá no site do RI. Então, o acordo de acionistas da PSU Par, li o acordo, ele é um acordo bem plain vanilla. Plain vanilla, quando a gente usa esse termo, é como se fosse padrão, né? Um padrão, não foge muito de um acordo de acionistas padronizado. Então, ele tem cláusulas de tag along e direito de venda conjunta entre os acionistas, né? Entre o Itaú e o Grupo Pares. Cláusulas de impedimento de participação em empresas concorrentes de seguro auto e residencial. Isso eu achei bem legal porque nenhuma das duas pode abrir uma empresa concorrente para concorrer no setor de seguro auto e residencial. Diferente do que a gente viu na Cielo, com o acordo de acionistas da Cielo, ele não prevê esse tipo de cláusula, podendo o Banco do Brasil ou o Bradesco abrir empresas para concorrerem direto com a Cielo, mesmo eles dois sendo acionistas. Então isso aqui é uma proteção importante para os acionistas minoritários, porque isso gera uma certa dificuldade dos acionistas controladores brigarem para abrirem uma empresa concorrente no setor. E a duração do contrato é de 30 anos, ou seja, até 2039. O que é interessante quando a gente vê empresas que têm um controle acionário, o controle acionário, por um lado, ele é uma fragilidade, né? Porque quando você tem um acionista controlador, caso aconteça algum problema com esse acionista, você pode comprometer os resultados da empresa, mas a gente tem alguns fatores que podem mitigar esse risco, como, por exemplo, esse acordo entre as duas partes, ser um acordo bem amigável, um acordo que impede que as empresas abram concorrentes. E também o que é interessante é que o acionista controlador ele tem 70% de participação da Porto Seguro. Então não tem muito para que os acionistas controladores abrirem uma empresa concorrente por causa de 30% de free float. Então normalmente as empresas que têm controlador, e eu gosto que a empresa tenha um controlador que tenha uma participação relevante. Não relevante ao ponto de você não ter um free float, não um acionista com 95%, mas também não um acionista controlador com 50%. Então, quanto maior a participação do acionista controlador, eu prefiro. Então, só para a gente ter uma ideia, o acordo de acionistas da PSU Par, o que ele define? Que na PSU Par, ou seja, a empresa que controla a Porto Seguro, ela tem o seu conselho de administração e a sua diretoria. Então, o Grupo Itaú indica 2 conselhos de administração, enquanto o Grupo Pares indica 3, sendo que o presidente do conselho de administração é indicado pelo Grupo Pares. A diretoria da PSU Par são 2 diretores indicados pelo Grupo Pares e 1 pelo Itaú. E o conselho de administração da Porto Seguro, que é a ação que a gente está analisando, o Grupo Itaú indica 2 conselheiros de administração, sendo que um deles é o vice, e o Grupo Pares indica 3 conselheiros de administração, sendo que um é o presidente. Então a gente vê que o Grupo Pares ele tem um controle muito maior da Porto Seguro do que o Grupo Itaú. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, o CA da Porto Seguro, né? CA é o Conselho de Administração da Porto Seguro. O Jaime Brasil Garfinkel nasceu em 1946, ele é presidente do conselho. Então, só lendo aqui rapidamente, né? Para a gente saber quem que é essa pessoa, porque além dele ser o presidente do conselho da Porto Seguro, ele também é o controlador do Grupo Pares, que controla a Porto Seguro. Então, é uma empresa que está bem dependente do Jaime Brasil. A gente tem que saber que isso é eventualmente uma fragilidade da empresa. Então, Jaime Brasil é formado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo em 1970, pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas em 75.
Ingressou na Porto Seguro em 72 como assistente da diretoria, assumindo o cargo de diretor vice-presidente em 78 e o diretor-presidente em 2006, permanecendo no cargo até agosto de 2012. É presidente do Conselho de Administração da Porto Seguro S.A. desde a sua constituição em 1997. É também presidente do Conselho de Administração e diretor-presidente da Porto Seguros Itaú Unibanco Participações, PS e o PAR, lá em cima que a gente viu anteriormente. Holding controladora da Porto Seguro S.A. desde sua constituição em 2009. Aqui também é interessante a gente observar que ele atualmente é diretor-presidente da FENSEG, Federação Nacional de Seguros Gerais, e diretor vice-presidente e membro do Conselho Superior da CNSEG, Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização. Ou seja, ele é uma pessoa bem influente no meio de seguros. É um funcionário que está na empresa há muito tempo e tem uma função muito importante ainda dentro da empresa. Então é importante a gente saber isso para entender como que é o controle da empresa e quais são os principais pontos de dependência em relação ao controle e, enfim, em relação ao presidente do conselho da empresa. Então vamos entender aqui como que as seguradoras ganham dinheiro, né? Então aqui de uma forma geral eu dei o exemplo aqui do seguro de carro, que é um seguro que as pessoas estão normalmente acostumadas a saber como é que funciona, e porque a Porto Seguro ela é muito forte em auto, ela tem 27% do market share de seguros de automóveis e é a principal fonte de receita da empresa hoje na parte de seguros. Então vamos entender, você tem uma pessoa que precisa segurar o carro, ou seja, ela quer vender o risco daquele carro, de acontecer algum problema com aquele carro, ou seja, ela paga para alguém tomar aquele risco, no caso a seguradora, o que a gente chama de prêmio do seguro. Então ele paga o prêmio do seguro para a seguradora assumir o risco do carro, ou seja, caso o carro bata, caso sofra algum acidente, a seguradora ela vai reembolsar o segurado conforme o sinistro aconteça, ou seja, a gente chama de sinistro quando acontece algum evento inesperado que aciona o seguro. Então aconteceu o sinistro, o segurado recebe a indenização da seguradora conforme combinado pelo contrato. E como que a seguradora ganha dinheiro? Ela ganha um prêmio de seguro, ela faz esse seguro para várias pessoas no mercado. Então isso gera uma liquidez muito grande, que a gente chama de float. Por quê? Normalmente o seguro ele é pago à vista, ou em 1, 2 ou 3 vezes, pela pessoa que está adquirindo o seguro. E normalmente demora um prazo para a pessoa acionar o seguro caso ela acione. E isso gera uma liquidez muito grande na seguradora que a gente chama de float, que é o dinheiro que fica parado lá com ela até ela ter que pegar uma parte desse dinheiro e reembolsar para os segurados. Esse dinheiro ele fica parado enquanto ele está na conta da seguradora. Então ele está parado na conta da seguradora e ele fica rendendo enquanto ela não tem que indenizar os segurados. Então o float, olha ali, ele gerou uma receita, que é a receita financeira da empresa, a receita de rendimentos financeiros, porque esse dinheiro fica aplicado conforme a gente vai ver mais a seguir. Então a empresa pegou boa parte desse float para pagar sinistros de alguns segurados que eventualmente vão sofrer sinistros. Então boa parte do float ela devolve, mas uma parte também fica para ela, que é o que a gente chama de resultado operacional. Ou seja, quando a empresa consegue pagar menos valor de sinistros do que ela conseguiu vender de seguro, ela gerou um resultado operacional positivo. Por isso que eu botei uma moedinha verde. A moedinha verde é o que veio do operacional, ou seja, da diferença do que ela arrecadou de seguro para o que ela pagou, e o azul foi o que esse dinheiro rendeu. Então essas são as duas principais fontes de resultado da empresa. A primeira parte a gente chama de operacional, a segunda parte a gente chama de financeiro, resultado operacional e resultado financeiro. Então tá aqui, ganho operacional e ganho financeiro das atividades de seguro. No entanto, a seguradora ela pode ter outras linhas de receita, como gestão de previdência privada, ela pode vender VGBL e PGBL, que são planos de previdência, o contribuinte contribui a vida inteira e no final da vida pode receber tanto o resgate desse valor quanto uma aposentadoria. A empresa pode vender outros seguros, como por exemplo de vida, habitacional, rural, saúde ou eventualmente outras linhas de receita, como no caso da Porto Seguro, ela também opera cartões de crédito, Então ela tem linhas de crédito que ela dá para os clientes através dos cartões de crédito, então a empresa pode ter outras operações também. Então a gente tem um índice que a gente usa especialmente quando a gente está analisando os seguradoras, que chama índice combinado. O índice combinado são os sinistros mais os gastos operacionais dividido pelos prêmios arrecadados. Ou seja, a gente vê quanto que a empresa está gastando em relação ao tanto de seguro que ela vendeu, que são os prêmios arrecadados. Ou seja, você vê quantos % a empresa está gastando com os sinistros e os gastos das suas operações em relação ao tanto que ela arrecadou. Então, quanto menor o índice combinado, melhor, porque mais está sobrando de resultado operacional
para a empresa. Então, se o índice combinado é maior do que 1, a empresa está tendo prejuízo operacional. Se o índice combinado é menor do que 1, a empresa está tendo lucro operacional. A gente tem também um índice combinado ampliado. O que é o índice combinado ampliado? É o resultado total da empresa, porque lá embaixo você soma junto aos prêmios arrecadados, as receitas financeiras, ou seja, as receitas do float da empresa, as receitas que aquele dinheiro que estava parado no caixa até ela reembolsar os segurados, fica rendendo ao longo dos dias. Então, quando a gente vê o índice combinado ampliado, a gente vê todo o resultado da empresa em relação a tudo que ela teve de receita. Então, também quanto menor, melhor. Se o índice combinado ampliado é maior do que 1, a empresa está tendo prejuízo líquido. Se o índice combinado ampliado é menor do que 1, a empresa está tendo lucro líquido. Então, falando aqui um pouco da Porto Seguro e conhecendo um pouco melhor a empresa, ela foi fundada em 1945, atualmente é a 4ª maior seguradora do Brasil e líder do segmento de automóvel e residência do Brasil, contando com aproximadamente 10 milhões de clientes distribuídos nas diversas linhas de negócio. Essa apresentação é a apresentação institucional do terceiro trimestre de 2018, a empresa ainda não atualizou para o 4º trimestre, mas os dados são em grandes números, algo aproximadamente que está aqui nessa tabela. Não mudou muito do terceiro trimestre para o 4º trimestre. Lembrando aqui que ela passou de ser a 4ª maior seguradora para a 3ª maior. Ela passou a Sul América desde que saiu essa apresentação, conforme a gente vai ver lá no final da apresentação. A Porto Seguro é líder no segmento de residência e auto. Então o market share dela de automóveis é de 27,3%, ou seja, 27,3% dos seguros de automóveis são vendidos pela Porto Seguro. E o market share dela de residência é de 26,3%, ou seja, do Brasil inteiro, 26,3% dos seguros de residência são feitos pela Porto Seguro. Vamos ver que a estrutura operacional são 14 mil funcionários, 3,6 mil agências Itaú Unibanco, porque ela usa a rede do Itaú para vender os seguros. Se você tem conta no Itaú, provavelmente seu gerente já te ofereceu um seguro da Porto Seguro. 33 mil corretores independentes, ou seja, ela também vende os seguros através de corretores independentes. 16 mil prestadores de serviço, 5,4 milhões de veículos segurados, 20 milhões de itens cobertos, 2,2 milhões de residências seguradas e 2,2 milhões de cartões de crédito. Desde 2013, a companhia tornou-se referência no mercado de seguros por meio da aquisição da Azul Seguros, que oferece seguro de automóvel, seguros patrimoniais e seguro de vida. No fim de 2009, a Porto Seguro e o Itaú Unibanco Holding celebraram a unificação das operações de seguros residenciais e automóveis, pelo qual a Porto Seguro obtém um direito exclusivo para a oferta e distribuição de produtos de seguros residenciais e de automóveis para os clientes da rede de agências e demais canais do Itaú. Com essa associação, o banco passou a ser acionista relevante e a participar do bloco de controle da empresa. Ou seja, o Itaú entrou no bloco de controle e deu exclusividade para a Porto Seguro vender os seguros dela no balcão do Itaú. Ou seja, você usa, quando a gente fala que a seguradora utiliza o balcão para comercializar os produtos, é porque o Itaú tem uma base de clientes muito grande. Então, a Porto Seguro tem um direito exclusivo do balcão do Itaú. Ou seja, tudo que é vendido de seguro através do Itaú vai para Porto Seguro e o Itaú, obviamente, tem uma participação relevante na Porto Seguro, conforme a gente viu anteriormente. Apesar do Itaú não ser o controlador da empresa, ele faz parte do bloco de controle. A gente tem um controlador que é mais forte do que o Itaú nessa relação, mas o Itaú ainda tem uma participação muito relevante dentro da empresa. Então aqui a gente tem algumas ideias gerais das marcas, né? Porto Seguro, marca focada em diferenciais, alto nível de serviço, produtos de valor agregado, maior flexibilidade operacional, enquanto a Azul é a marca focada em preço, produtos e serviços simples, menor flexibilidade operacional, enquanto o Itaú tem uma marca de afinidade com os clientes do Itaú, benefícios específicos para clientes do Itaú e a conveniência, né? Então, quando você compra um seguro do seu carro do Itaú, o seguro ali é da Porto Seguro, ele é operado pela Porto Seguro, é o mesmo risco do seguro da Porto Seguro. Então, se você ligar no Itaú para receber uma cotação do seu gerente, ele vai te mandar provavelmente uma cotação da Porto Seguro e a cotação do Itaú e de repente até uma cotação da Azul Seguros. Mas no final do dia é a mesma seguradora que faz as três, só diferencia a marca. Então, os resultados gerais aqui do 4º trimestre de 2018, 4,7 bi de receita total, 4 bi de prêmios auferidos, 617 milhões de receita de demais negócios, 298 milhões de resultado financeiro, o índice combinado de 93% e 387 milhões de lucro líquido. Então vamos entender o que aconteceu, o que gerou essa alteração tão grande no lucro líquido de 44%
e tão expressiva aqui no resultado financeiro da empresa de 93%. Bom, aqui as linhas gerais, né, a gente vê que o resultado operacional de seguros ele aumentou em 30%, ou seja, a empresa gerou um lucro operacional de 250 milhões no quarto trimestre de 2018 contra 192 no quarto trimestre de 2017. O resultado operacional de outros negócios saiu de 40 milhões para 113 milhões, um aumento de 176%. Resultado financeiro de 153 milhões para 297 milhões, um aumento de 93%. Um lucro antes do imposto de renda de 70% de aumento e um lucro líquido com 43% de aumento, saindo de 269 milhões para 287. Então vamos entender exatamente aqui o que aconteceu em cada uma dessas linhas. Então a gente vai ver primeiro as operações de seguro, depois os resultados operacionais de outros negócios, depois o resultado financeiro. Então conforme a gente for passando por cada uma dessas etapas, eu vou voltar para essa tabela para a gente lembrar desse resultado. Então, só para a gente entender aqui a distribuição dos prêmios de seguro, aqui em 2018 a Porto Seguro fechou com 65% dos seus seguros são seguros de automóvel, 9,8% de saúde e 9,8% de patrimonial, 5,2% pessoas e 10% outros, conforme a gente vai ver logo a seguir. Na parte de seguro alto, né, que são seguros de automóveis, a empresa, se a gente reparar, ela ficou com os prêmios razoavelmente flat, né? Não teve um aumento significante do quarto trimestre de 2017 para o quarto trimestre de 2018. Os seguros aumentaram ali 1%. Só que a frota de veículos segurados ela aumentou em 3,4%, ou seja, os seguros ficaram mais baratos. Então a gente vê aqui que os prêmios auferidos foram iguais no gráfico de baixo, 2,6 lá em cima para 2,6 quarto trimestre de 2017 contra quarto trimestre de 2018, e a frota subiu de 5,3 milhões de carros para 5,5. Ou seja, os seguros ficaram um pouco mais baratos. Então até aqui a gente não consegue ver esse aumento expressivo de resultado operacional de seguro, né? Vocês vão entender muito bem o que aconteceu. A sinistralidade Porto Alto versus mercado. A gente consegue ver que a sinistralidade da Porto Seguro ela é bem menor do que a do mercado em geral. E além disso, a sinistralidade baixou bastante do ano de 2017 para o ano de 2018. A gente vê que a sinistralidade aqui na tabela de cima continuou em 54% trimestre contra trimestre, ou seja, 54% dos segurados ou do valor dos segurados foi reembolsado, né? Então ela pagou 54% de tudo que ela arrecadou só para reembolsar os sinistros. Só que quando a gente compara a base de 2017 contra a base de 2018, a sinistralidade caiu bastante, saiu de 57% para 52%. Então, uma queda bem expressiva. A parte de seguro de saúde, a gente teve um aumento dos prêmios auferidos e uma queda na sinistralidade. Então, isso contribuiu positivamente para o resultado de seguros da Porto Seguro, principalmente aqui na parte de seguros de saúde. Só que a gente consegue ver que os prêmios de saúde eles são bem menores, é um volume bem menor, né? 358 milhões contra 2,6 bilhões dos automóveis, né? A gente viu anteriormente que a parte de auto é muito maior do que a parte de saúde, mas a gente teve um incremento aqui sim no resultado da parte da Porto Seguro Saúde, bem positivo. A parte patrimonial é o seguro Residência Itaú, Empresarial Porto, Residência Porto e outros da Porto Seguro. A gente teve ali na última linha o consolidado total patrimonial tendo um decréscimo de 1%, que é basicamente ficar em linha os prêmios auferidos, e a sinistralidade aumentou, saiu de 28% para 34%. Então o resultado na parte patrimonial teve uma leve piora. Ou seja, até agora a gente não viu um motivo específico para o quarto trimestre de 2018 ter vindo tão forte, né? A gente vê que a parte de seguros do quarto trimestre contra quarto trimestre dos 2 anos, a gente não teve muita diferença. A gente teve até uma leve piora aqui na parte patrimonial, mas acabou ficando praticamente aí na mesma, considerando todos os seguros. O odontológico também aqui ficou em linha, é uma porcentagem muito baixa, né? Mas a gente teve um leve aumento dos prêmios e uma leve queda da sinistralidade, mas o volume arrecadado é muito pequeno. E os seguros de pessoas, são seguros de vida, continuaram em linha ali, os prêmios auferidos não mudaram muito e a sinistralidade aumentou. Então, a parte de resultado dos seguros teve uma leve piora ou veio razoavelmente em linha com o trimestre anterior. Então, até agora não tem nenhum motivo para o resultado ter vindo tão forte. Mas o principal motivo do resultado ter vindo forte foi porque as despesas administrativas e outras receitas e despesas operacionais de seguros
caíram substancialmente do quarto trimestre de 2017 para o quarto trimestre de 2018. Ou seja, a empresa está ficando muito mais eficiente, porque ela consegue vender mais seguros em quantidade. A gente vê que a quantidade de automóveis aumentou bastante, apesar da receita ter ficado igual, mas a despesa administrativa caiu 7%. Isso é muito relevante, porque como a margem do seguro é muito baixa, qualquer queda na despesa administrativa gera um ganho muito grande. Então a empresa justificou a queda com o fato de que a empresa tem concentrado esforços em capturar sinergias e benefícios dos projetos / investimentos realizados nos últimos anos, o que tem refletido na otimização das despesas. Ou seja, a empresa está otimizando as despesas dela e conseguindo trabalhar com muito menos despesa para vender ainda mais seguros, o que é muito bom. Então pode parecer uma queda pouco relevante, mas uma queda de 7%, considerando que de todos os valores do prêmio de seguros auferidos, é de mais ou menos 93%. Se a gente olhar aqui nesse gráfico, ele mostra quantos por cento de todos os seguros vendidos as despesas administrativas e outras representam. Então saiu de 18,9 para 16,7, que é uma diferença muito grande, considerando aqui que a empresa tem gastos bem elevados com os seguros, conforme a gente vai ver aqui logo a seguir. Então a gente vê que as despesas administrativas elas representavam 18,9% de todo o valor arrecadado com seguros, e agora passou para 16,7%. Ou seja, olhando primeiro aqui para o gráfico de baixo, a gente consegue ver aqui o índice combinado, que é esse quadrado de cima, o índice combinado de 93%. Ou seja, de todos os seguros que a empresa vende, sobra para ela 7% de lucro operacional. Ou seja, cada 1% que você abaixa disso, você está melhorando em 15% o lucro aproximadamente, 18%. Então, se você melhora 1,8%, que é o caso do quarto trimestre de 2017 para o quarto trimestre de 2018 na parte das despesas, então a gente vê aqui, DA e DO no gráfico, a gente saiu do valor de 18,9 para 16,7, se a gente somar os dois, a gente consegue ver aqui no gráfico abaixo também, e a gente consegue sair de um índice combinado de 94,4 para um índice combinado de 93. Ou seja, a empresa ficou operacionalmente muito mais enxuta e isso aumentou de forma muito expressiva, porque a empresa saiu de um resultado aproximadamente de 5,5% dos seguros vendidos, ou seja, de todos os seguros que ela vendeu no quarto trimestre de 2017, ela oferiu 5,5% de resultado operacional e agora ela pulou para 7%. Ou seja, ela teve um aumento aí aproximadamente de 30%, que foi o que a gente viu na tabela lá do começo, principalmente decorrente à queda nas despesas. Então lembrando aqui, resultado de 30% de aumento, principalmente por causa da queda das despesas operacionais. Isso é muito interessante porque a gente repara que ela conseguiu aumentar o volume de seguros vendidos, ou seja, a quantidade de seguros vendidos, tanto na parte alta quanto nas outras linhas. A gente viu várias outras linhas de seguro também com aumento, mas ela reduziu o preço do seguro, ou seja, ela está mais competitiva frente aos outros players e, ao mesmo tempo, essa redução só é permitida por causa também da queda das despesas operacionais e administrativas. Então, é um resultado excelente que a empresa divulgou agora no quarto trimestre de 2018 na parte operacional dos seguros. Então, vamos ver aqui a próxima frente, que é a parte de resultados de negócios financeiros. A gente tem aqui distribuição de receitas dos negócios financeiros e serviços, ainda não é o resultado financeiro, são resultados de negócios financeiros da empresa, que são os negócios com cartão de crédito e financiamento, serviços médicos, consórcio, telefonia móvel e outros. Então a gente vê que da parte de negócios financeiros, o mais relevante aqui são os cartões de crédito e os financiamentos, com 55,2% das receitas desse tipo de negócio, os negócios financeiros da Porto Seguro, no ano de 2018. Então, a DRE aqui está bem aberta, mas eu vou destacar aqui rapidamente alguns pontos, caso você não saiba ler ainda uma DRE, vou deixar o link aqui em cima também do Guia de Contabilidade para Investidores, para vocês aprenderem, mas a gente consegue ver que o aumento do resultado financeiro foi bem expressivo, saiu de 58 para 134 milhões o resultado antes dos impostos, ou seja, um aumento de 130%, porque a empresa principalmente teve um leve aumento na receita total, mas ela teve uma queda bem expressiva também na parte das despesas, principalmente na parte de outras despesas operacionais e também na parte de custos de serviços prestados. Então a empresa também ficou mais eficiente na parte dos gastos administrativos, na parte aqui
dos resultados de negócios financeiros. Então a gente consegue ver esse aumento aí de 40 milhões de reais para 113 milhões de reais da parte de resultados financeiros. Aqui a parte do resultado financeiro em si, aquela parte do float, né? Aquele dinheiro que fica aquele colchão lá dentro da seguradora, até ela reembolsar os seguros, ele fica rendendo. Então a gente vê que a gente teve um aumento de 219 milhões do quarto trimestre de 2017 de resultado financeiro para 291 milhões no quarto trimestre de 2018. Isso aconteceu principalmente por dois fatores. O primeiro fator é que no quarto trimestre de 2017 a empresa tinha 13,3 bi em aplicações, e no quarto trimestre de 2018 ela passou a ter 14,5, então ela tinha mais dinheiro para deixar rendendo. E também a gente tem a questão que no quarto trimestre de 2018 ela conseguiu render 166% do CDI, porque ela investe 38% em títulos pós-fixados, ou seja, atrelados a Selic ou ao CDI, 8% pré-fixados, 48% títulos indexados à inflação. A gente teve crédito, ela tem 3% de crédito privado e ela tem também 3,2% em ações. Então, praticamente todos esses ativos renderam bem. A gente teve aí uma queda dos juros futuros, então isso gerou um aumento tanto nas ações quanto nos títulos indexados à inflação, quanto nos pré-fixados. E a empresa conseguiu entregar 166% do CDI contra 107% do CDI no quarto trimestre de 2017. Então esse foi o principal motivo do resultado financeiro também ter vindo tão mais forte, né? Ele veio 32% mais forte trimestre contra trimestre. Aqui a gente tem também o resultado financeiro de operações de previdência, que saiu de uma receita de 61 para 132, e outros resultados financeiros saindo de 127 para 126. Ou seja, a gente tem aqui a parte do resultado financeiro de operações de previdência é quando a pessoa contratou um plano de previdência, ela solicita a Porto Seguro converter esse valor que ela pagou a vida inteira em um salário vitalício ou algo do tipo. Então a gente tem uma massa ali que a Porto Seguro administra, uma massa financeira que ela tem que pagar essas aposentadorias. Então saiu de uma receita de 61 para 132 do valor que esse dinheiro fica rendendo, e os outros resultados financeiros, que são os pagamentos, né, ficaram em linha, 127 milhões contra 126 milhões. Então isso também ajudou bastante o resultado financeiro total dela ter vindo bem mais forte. Então o resultado financeiro total saiu de 154 milhões para 297 milhões, um aumento de 93%, também contribuiu bastante com o quarto trimestre de 2018. Então aqui a gente chegou no resultado financeiro consolidado. Conforme a gente viu, essa é a mesma tabela que eu tinha apresentado lá no começo dos slides, e a gente vê aqui cada uma das linhas como que elas ajudaram a contribuir com a melhora bem expressiva do lucro líquido da empresa, né? Teve um aumento de 43% do lucro líquido do quarto trimestre de 2017 contra o quarto trimestre de 2018. Agora, é interessante de observar, aqui a gente tem a composição do lucro líquido, né? Isso já pagando os impostos, já é o resultado líquido. Então, quanto que vem da parte financeira e quanto que vem da parte operacional. Se a gente vê o quarto TRI de 2017 contra o quarto TRI de 2018, a gente vê que a gente teve tanto uma melhora na parte financeira, né? Saiu de 125 para 190 milhões, quanto na parte do resultado operacional, dos seguros e dos outros serviços financeiros. Saiu de 144 para 196. Então a gente vê uma melhora expressiva nas duas linhas. Agora, em relação ao terceiro trimestre de 2018, a gente vê que o incremento foi basicamente na parte do resultado financeiro, conforme a gente viu anteriormente aqui, principais motivos da melhora. Então o resultado financeiro sempre vinha perto de 130 milhões, né? 125 milhões em 2017, 135 milhões no primeiro trimestre de 2018, 107 milhões no segundo TRI de 2018, 124 no terceiro TRI de 2018 e agora 190 milhões. Então a parte mais expressiva do terceiro TRI para o quarto TRI foi o resultado financeiro da empresa, que é esse resultado do float, né? O rendimento do float da empresa. E bom, só para a gente ter uma comparação geral aqui das outras empresas do mercado de seguros, a gente tem aqui a BB Seguridade, BBSE, primeiramente com 62,8 bi de valor de mercado, a maior seguradora da bolsa disparado, e ela tem uma relação preço-lucro de 16,9, quanto a IRB, IRB Brasil e IRBR3, código de negociação, tem 26,9 bi e um PL de 24,6. Agora a gente tem que reparar aqui o seguinte, a BB Seguridade, ela tem uma parte da receita muito forte dela vindo de corretagem, que a Porto Seguro não tem nenhuma receita de corretagem. Inclusive, ela tem um custo de corretagem que ela tem que pagar para os corretores que vendem os seguros. A IRB, ela atua num segmento que é um pouco diferente, que ela é uma resseguradora. Ela faz os seguros das outras seguradoras. Então, também, a gente tem um PL aí um pouco distorcido no caso dessas duas em comparação com a da Porto Seguro. No caso da IRB, a gente tem 24,6 vezes a relação preço-lucro.
Na Porto Seguro, a gente tem aqui o valor de mercado de 18,8 bi e uma relação preço-lucro de 14,4 vezes contra 13,5 vezes da Sul América, que está com valor de mercado de 14 bilhões de reais. Ou seja, aqui a gente tem uma ideia geral do valor de mercado dessas 4 empresas. Lembrando que no caso da BB Seguridade, as corretoras de seguro, por terem uma operação muito menos arriscada, elas são normalmente negociadas a múltiplos bem maiores, como 22, 24, que era o caso da Wiz, quando ela tinha o contrato redondo com a Caixa. Como a BB Seguridade tem uma parte muito forte da receita vindo de corretagem, ela tem um múltiplo um pouco maior. Então pelo vídeo de hoje é isso. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem com quem vocês acham que tem interesse e eu vejo vocês no próximo vídeo.